Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Numa linguagem náutica, a âncora se torna algo muito importante na navegação. Quando precisamos, dentro do navio, permanecer com firmeza e segurança, os marinheiros logo jogam a âncora no mar, para que ela, apoiada no fundo do mar, possa dar segurança para os navegantes. A carta aos Hebreus hoje, no versículo 19, diz o seguinte: a esperança, com efeito, é para nós qual a âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Esse último versículo da leitura de hoje remete para nós a importância de colocarmos a nossa esperança, a nossa firme esperança na palavra de Deus, que é Jesus. Porque ela é qual uma âncora segura, uma âncora que nos dá a firmeza, a certeza da vitória, a certeza de permanecer firmes. Hoje, dentro do Evangelho, nós vimos também uma cena que muitas vezes até nos revolta um pouco, né? Como podem não compreender que Jesus é o Senhor da vida? Jesus é Senhor também do sábado. A lei se torna de fato muito importante, mas uma coisa que nós precisamos compreender: toda lei só é boa se leva o homem à vida. Se a lei nos promove a morte, a destruição, essa lei não é moral. Pode até ser uma regra dos homens, mas não leva a pessoa a viver comunhão. Nós podemos dizer até em relação às leis civis, né? Quantas leis nós temos dentro do nosso estado, dentro do nosso país, que vão promovendo, ao invés de promover a vida, promovem a morte, numa cultura de morte. Quantas pessoas lutam por uma legalização do aborto, por exemplo, e daqui a pouco para a eutanásia? São leis, muitas vezes em diversos países aprovadas, aqui de um modo parcial, em algumas circunstâncias, que ao invés de promover a vida, reconciliação, perdão, comunhão, promovem de fato a destruição do ser humano, a destruição da própria vida. Toda lei é boa na medida em que promove a vida. Nós estamos, na verdade, movidos muitas vezes por leis civis, pelas leis de Deus, mas todas elas devem convergir diretamente para Cristo, que é Senhor da vida. Hoje Jesus é questionado, né, dentro do Evangelho, num dia de sábado, passando por um campo de trigo, por que os seus discípulos colhem o trigo para comer num dia de sábado? É interessante como muitas vezes esses questionamentos da parte dos fariseus se tornam questionamentos hipócritas. Porque, na verdade, também no sábado eles colocam a comida para os animais comer. E será que um filho de Abraão vale menos do que os animais que também são importantes e que também têm as suas vidas e que precisam ser alimentados no dia de sábado? Baseados parcialmente na lei, começam a questionar Jesus. E por que eu digo parcialmente baseados na lei? Porque, de fato, na lei de Moisés estava dizendo que não se poderia colher o trigo no dia de sábado. Mas o que diz ao pé da letra a lei que se refere à colheita do trigo? Não colocareis a lâmina da foice para colher o trigo. O que os discípulos estavam fazendo? Estavam colhendo com a foice o trigo? Se nós pegarmos ao pé da letra, então a lei se refere a não meter a foice para colher o trigo.
e eles pegavam simplesmente com as mãos, debulhavam o trigo para comer daquela espiga os grãos para matar a fome, porque era dia de sábado. Não importa se era dia de sábado, segunda, terça, quarta, quinta ou qualquer outro dia. Porque, de fato, o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Não foi o homem que foi feito para servir o sábado, mas o sábado foi feito para servir ao homem. E nós podemos então compreender, né, que Jesus, de fato, a âncora da nossa esperança, né, que é a palavra de Deus, onde nós colocamos toda a nossa esperança, Ele é Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.